Tudo bem, pessoal? Estamos aqui trabalhando forte aí, se Deus quiser, até dia 31, o e-book Juntos até a Eternidade vai estar aí na plataforma, se Deus quiser, logo na Amazon também. Vamos editar, como eu tenho dito para vocês. Mas hoje eu gostaria de fazer uma devocional com vocês, mais junto, fazer desde o início a devocional. Então, antes de fazer uma devocional, nós temos que preparar o nosso coração para ser iluminado pelo Espírito Santo. Então, depois de escolher o texto, né? É muito bom que você escolha o texto de acordo com a sua necessidade. Então, é importante que você faça uma lista daquelas áreas em que você tem falhado, entendeu? Uma lista de todos os seus defeitos, seus pecados, à luz de de Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, você pedir para que Deus te passe pelo controle de qualidade dele. E aí você faz uma lista de todos os teus pecados, coloca essa lista em ordem de prioridades que você quer trabalhar nesses pecados. E aí, para cada um dos pecados, você vai buscar um texto bíblico que você vai fazer devocional. Por isso é devocional transformativa. Não é devocional assim, pegou, abriu a Bíblia e viu o que Deus quer falar, ou ler sobre uma história, sobre algum assunto. Não, é fazer uma devocional diretiva, uma devocional totalmente particularizada, individualizada para a sua necessidade. Então, depois de fazer a lista, você vai escolher os textos que você vai fazer devocional, ok? E você, para fazer isso, para te ajudar, se você não tem uma chave bíblica, hoje temos aí a internet, né? Por exemplo, você vai fazer sobre ansiedade, você põe lá na internet, no Google, né? Versículos sobre ansiedade, né? E ele vai te dar ali uma série de versículos sobre ansiedade, 1 Pedro 5,7, né? Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Vai te dar Filipenses 4 e vai te dar outros textos. Você vai escolher alguns textos, né? Afinal, a Bíblia é medicina para a alma, por isso devocional transformativo. Aí você vai pegar e você vai orar. É importante, porque o mesmo Espírito que moveu os homens a escrever a Bíblia, que é um livro inspirado lá no passado, é o Espírito que hoje ilumina nossas mentes para que nós possamos compreender a palavra de Deus e aplicá-la no nosso dia a dia. Então, você precisa de iluminação. Para ter iluminação, você vai tomar 3 passos. Primeiro, você vai avaliar, você já fez a sua lista, você vai avaliar o que está certo, o que está errado, dar uma avaliada no seu dia a dia, como é que você está. Segundo, você vai se arrepender, pedir perdão pelos erros, pelos pecados, para que o canal esteja aberto. E depois você vai pedir um coração sedento, um coração obediente para o Senhor. E aí sim, você vai para o texto. Eu já fiz essa parte, né? Já orei, estou fazendo as devocionais aqui em oração. E o texto que eu quero fazer a devocional com vocês hoje é Provérbios 12, 2. Estou no capítulo 12, versículo 2 do livro de Provérbios. Estou fazendo o livro 365 dias com o bispo em Provérbios. E hoje eu estou fazendo Provérbios 12, 2. Então vamos lá, pega a sua Bíblia aí, Provérbios 12, 2, para fazer a devocional comigo. Então eu tenho um tema, mas o tema eu dou no final. Então a primeira coisa que eu pego é o texto. Então vamos pegar lá Provérbios, capítulo 12, versículo 2, tá? O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de intenção perversa, ele condena. Uma outra versão que eu gosto, que eu sempre estou vendo junto, né, é a versão Novo Testamento na linguagem de hoje, que é uma linguagem um pouco mais popular. E ela diz assim: o Senhor Deus abençoe os bons, o Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal, ok? Então, ok, vou pegar aqui o versículo, ok? Vou colocar aqui já, estou colocando para que eu possa ter o versículo aqui pertinho de mim aqui, ok? Pronto. Vamos para frente. Depois o que eu vou fazer? Eu vou pegar o princípio, o ensinamento que tem nesse versículo. Então vamos lá. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Então, vamos lá. Então, a bondade aqui, que nós vemos os bons, né? E que tem a ver com a retidão, né? Com fazer as coisas certas.
Isso atrai as bênçãos de Deus, diz o texto, né? O Senhor Deus abençoa os bons. Então, ou seja, a bondade e a retidão atrai as bênçãos de Deus. E ele fala, mais condena os que planejam mal. Ou seja, enquanto a maldade leva à condenação. Então, vamos colocar assim. A bondade e a retidão atraem a bênção de Deus, ok? Anota aí você também. Enquanto a maldade, ou o mal, né? A maldade leva à condenação. Ok? Então ficou assim, ó. A bondade e a retidão atraem a bênção de Deus, enquanto a maldade leva à condenação. Ok? Notou aí? Muito bem. Depois de fazermos o princípio, nós vamos passar o quê? Nós vamos passar para a implicação, ou seja, o que isso tem a ver com a vida da gente, o que isso tem a ver com a vida das pessoas, a vida do cristão. Quando eu sei lá o texto, né? Ou seja, o Senhor, Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam mal. Aí eu retirei o princípio do texto. O que o texto está ensinando? Eu pus a bondade e a retidão atrai a bênção de Deus, enquanto a maldade leva à condenação. Tá ok? Aí eu vou para que isso tem a ver com a minha vida. Você tem que aplicar em relação à sua vida. O que isso tem a ver com a sua vida? O que isso tem a ver com o seu dia a dia, né? Não em relação aos outros. Aqui eu fiz uma implicação geral, porque eu estou fazendo para todo mundo. Então vamos lá. Isso aqui, a bondade e a retidão atrai a bênção de Deus, enquanto a maldade leva à condenação. Isso não significa que os justos, né, aqueles que são bons, nunca sofrerão dificuldade, né? Mas que no fim a justiça de Deus sempre prevalece. Então vamos colocar aqui. Vamos lá. Não significa que os justos nunca terão dificuldade, ok? Mas, como eu posso pôr aqui? No fim de tudo, ok? A justiça de Deus sempre prevalecerá, ok? Então ficou. Não significa que os justos, os bons, nunca sofrerão dificuldade, mas que no fim a justiça de Deus sempre prevalecerá. Esse é um princípio, tá? É uma implicação, quer dizer. Outra que nós podemos pôr aqui. Você tem perseverado, né? Perseverado em ser justo. Você tem praticado a retidão e a integridade em todas as áreas da sua vida. Aí nós podemos pôr, né? Quais áreas tem falhado? Ok? Agora ficou bom. Então ficou assim. Você tem perseverado em ser justo? Você tem praticado a retidão e a integridade em todas as áreas da vida? Quais áreas têm falhado? Deixa eu acertar aqui. Ok. Falhado. Uma outra coisa que tem a ver com esse versículo. Você tem evitado atalhos. Isso é muito importante, né? Que as pessoas às vezes pegam atalhos e atalhos para a destruição, né? Você tem evitado atalhos desonestos para obter vantagens? Podemos aqui, por exemplo, como mentir para receber benefícios ou evitar problemas. Ok? Então você tem evitado atalhos desonestos para obter vantagens? Como mentir para receber benefícios ou evitar problemas? Ok, agora você tem
já o texto, o princípio, né, as implicações, e agora nós vamos para a aplicação disso, como a gente aplica essa verdade. Então vamos lá. Bom, vamos começar no trabalho, por exemplo, nos estudos, em casa, tome decisões honestas, mesmo que ninguém esteja vendo, ok? No trabalho, nos estudos e em casa, tome decisões honestas, mesmo que ninguém esteja vendo. Essa é uma boa aplicação para você tomar cuidado no seu dia a dia aí, a maneira que você está agindo, né? Outra aplicação que nós podemos fazer aqui, trazendo para o nosso contexto, que nós podemos fazer execuível mensurável, né? Assim, se comprometa a ser transparente, ok? Em seus relacionamentos, sem manipulações ou intenções ocultas. Isso aqui ficou bom, hein? Se comprometa a ser transparente em seus relacionamentos, sem manipulação ou intenções ocultas. Uma coisa importante também aqui, nesse ponto, peça um feedback sincero de amigos, pode pôr aí familiares ou pessoas e amigos que estão juntos, né? Sobre sua postura ao longo do mês, ao longo de 2, 3 semanas você pode fazer isso, né? É outra aplicação. E finalmente podemos fazer uma outra aqui, eu acho que tem uma boa, eu estava pensando aqui, priorize decisões que glorifiquem a Deus. Priorize decisões que glorifiquem a Deus. Mesmo que sejam difíceis e impopulares. Isso aqui é interessante, hein? Priorize decisões que glorifiquem a Deus, mesmo que seja difícil ou impopulares. Após um mês, avalie se suas escolhas trouxeram paz e frutos positivos, ok? É uma boa aplicação. Vamos fazer mais uma? Sirva a sua comunidade ou igreja com sinceridade, sem esperar reconhecimento de ninguém, somente de Deus, ok? Então sirva a sua comunidade ou igreja com sinceridade, sem esperar reconhecimento de ninguém, somente de Deus. Às vezes as pessoas estão fazendo as coisas para receber reconhecimento. Então faça as coisas para agradar a Deus, né? Quer comais, quer bebais, qualquer outra coisa. Façais, fazem tudo para a glória de Deus. Tá bom? Quatro aplicações? Sim, podemos fazer uma. Quando errar, reconheça e peça perdão, em vez de tentar encobrir ou justificar seus erros. Ok? Perfeito? Quando errar, reconheça e peça perdão, em vez de tentar encobrir ou justificar seus erros. E a minha dica? Minha dica é que o favor de Deus não é apenas nos bens materiais, né? Mas o que é mais importante é a sua presença, sua direção de paz, né? Essa é uma dica importante. Vamos colocar aqui. O favor de Deus não é apenas bens materiais, mas sua presença, direção e paz. Ok? Pontinho. Acho que agora ficou bom. Ok? Então vamos lá. O favor de Deus não é apenas bens materiais. O favor de Deus não é apenas bens materiais, mas sua presença, direção e paz. Tá ok?
e aí fica pronta a devocional. É assim que a devocional transformativa, é assim que nós fazemos a devocional transformativa. E no final eu ponho o tema, né? Aí você vai lá para frente, depois de você fazer todo o contexto, né? Ver o texto, tirar tudo que você quis, aí você põe no final o tema, por exemplo, aproxime-se das bênçãos, aproxime-se, oh meu Deus, aproxime-se das bênçãos de Deus. Aproxime-se das bênçãos de Deus, né? Sendo bons e não planejando mal, tá bom? É assim que o bispo faz as devocionais aí de Provérbios, né? Estamos fazendo aí, estamos na 209 devocionais já deram, até o capítulo 12, versículo 2, tá bom? Nós vamos estar sempre compartilhando uma devoção. Se você faz parte do Café com o Bispo, você vai ter o privilégio de fazer devocional comigo em outras áreas, sobre outros assuntos. Se Deus quiser, no final do ano está saindo esse livro, se Deus quiser, do Bispo, né? 365 dias em Provérbios com o Bispo, para adultos. E olha, tem um segredo aí para a criançada, para os adolescentes. Vamos esperar, depois eu falo. Fica com Deus, um abraço, é bom estar com vocês.